Pronto, definimos o rosto e agora precisamos definir como que a gente vai fazer os olhos, quais as distâncias que vamos usar. Os olhos masculinos de Bleach geralmente são mais estreitos, como vocês podem ver aqui, principalmente a partir dos 15, 16 anos do personagem. Existem algumas exceções, principalmente dependendo da personalidade do personagem. Geralmente quando ele é mais alegre, ele é mais espontâneo, personagem que fala alto demais, que brinca e etc. Os olhos desses personagens, na maioria das vezes, são maiores, né? São mais redondos, como eu fiz aqui. Mas pro Ichigo não. Ele possui esse padrão estreito de Bleach. E para isso a gente vai definir uma linha aqui embaixo, para que a gente não passe dela quando formos fazer os olhos, para que a gente utilize no máximo esse limite. Na maioria das vezes, quando a gente for fazer os olhos, nesse caso com o personagem de frente, a distância entre os dois vai ser do tamanho de um olho. Ou seja, a gente vai meio que dividir isso aqui em 3 partes e aplicar aqui. Eu recomendo que você comece pela parte do meio, fazendo praticamente um quadrado aqui e outro quadrado aqui. Ele vai dar no total aqui esse retângulo. Então, você pode usar um retângulo aqui, fazer essa medida, marcar mais ou menos aqui o que seria esse tamanho de olho. Ok? Então aqui a gente tem praticamente o mesmo tamanho aqui nos 3 retângulos. E também fazendo dessa forma, esse espaço aqui do canto que a gente fez vai ficar praticamente igual. Agora, os olhos do Ichigo aqui, eu vou até fazer aqui do lado para depois a gente colocar no osso do personagem. Geralmente tem uma ponta aqui, que não está aparecendo muito por causa da sobrancelha. Aí ele vai mais reto. Aqui ele dá uma pequena caidinha no final. Daqui você vai ligando até o início que a gente fez o olho lá. A gente pode observar que os cílios superiores aqui do Ichigo, eles são bem mais espessos do que os inferiores, né? Também os inferiores, na verdade, eles também são espessos comparando com alguns outros estilos de mangá. Mas no caso de Bleach, no caso do Ichigo, eles são bem mais espessos. E também há um contorno geral aqui. A gente pode ver que não há praticamente espaços para dividir os cílios inferior do superior. E geralmente a gente vê os olhos de mangá assim, né? Tem um espaço aqui grande e outro espaço aqui. De Bleach não. Ele começa dessa ponta aqui, mais para dentro do olho, né? Mais próximo do nariz. E faz praticamente a volta toda. E aqui ele ainda tem aquela parte de dentro do olho assim, que é marcada. E eu acho essa parte assim do olho de Bleach sensacional, porque quando a gente vai fazer o personagem de meio perfil, que é aquele, no caso assim, é aqui o nariz, o olho e a boca, que ele não é nem de perfil e nem de frente, dá uma profundidade excepcional pro olho aqui. E eu acho uma coisa muito legal, que é algo bem peculiar de Bleach mesmo. A gente vai abordar isso aqui nas próximas aulas, como que você faz o olho do Ichigo desse jeito. Mas por enquanto a gente vai usar só o olho de frente aqui. A pupila é normal. A íris é normal e a pupila também tem um brilho aqui. Aí a pupila mais ou menos direcionada aqui nessa posição. Então a gente vai fazer primeiro o olho direito dele. Uma coisinha, se você for destro, é bom você começar da esquerda para a direita, como eu estou fazendo aqui. Fazendo primeiro o olho da nossa visão do lado esquerdo, né? Esse aqui é o lado esquerdo.
E esse é o direito da nossa visão, do personagem ao contrário. Mas aqui eu tô falando da nossa visão. Se você for destro, você começa assim. Se você for canhoto, você começa assim. Por quê? Eu vou fazer primeiro esse olho. E quando eu for fazer o próximo, eu vou ter a visão desse para fazer o outro. Se eu fizesse ao contrário, se eu fizesse primeiro esse aqui e depois o outro, a minha mão ia estar cobrindo esse olho. Eu não ia ter a visão. Eu ia estar sempre que tirando a mão aqui para poder olhar o olho que eu já tinha feito. E se você for canhoto ao contrário, né? Se eu tivesse começado, se você começar por esse olho aqui e depois fizer o outro, a sua mão também vai ficar na frente. Então eu sempre recomendo que você comece pelo lado contrário, né? Que é a mão que você domina. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Continuar, na verdade, aqui, fazendo o olho. Tem a pequena parte de entrada aqui. Cílio inferior maior, superior menor. E agora o outro olho. A gente vai fazer na mesma direção que a gente fez o exemplo ali do lado, que eu fiz o exemplo. Pronto, tá aqui. Esse é o olho do Ichigo. As sobrancelhas podem ser bem próximas do olho aqui, porque o Ichigo tem uma cara meio de bravo. Parece que tá sempre mal-humorado. Então você pode fazer isso. Aumentar um pouquinho os cílios aqui. Pode ser maior. Vocês puderam ver que eu não ultrapassei essas duas linhas daqui, né? O olho ficou sempre dentro desse limite. E às vezes quando ele tá um pouquinho mais bravo, que é o caso dessa imagem aqui, ele tem umas pequenas marcações aqui, meio que em formato de V, assim, né? Para indicar que as sobrancelhas estão se unindo, né? Que ele tá tendo uma expressão. Ok? Então é isso, terminamos a adaptação dos olhos do Ichigo.